Imagine se algumas das bebidas mais extraordinárias da história da humanidade nunca tivessem sido criadas em laboratório, engarrafadas em fábrica ou vendidas no balcão de uma farmácia, mas sim servidas em simples canecas de barro, milhares de anos atrás, por pessoas entre as mais resistentes que já existiram. Muita gente nunca parou para pensar que, enquanto o consumidor moderno gasta fortunas em whey protein, isotônicos e chás detox, as escrituras antigas já descreviam bebidas específicas que pesquisadores de hoje estudam por seus efeitos sobre infecções, inflamações, açúcar no sangue e bem-estar geral. Não eram apenas bebidas cerimoniais, funcionavam como remédios do dia a dia, e as pesquisas que estão surgindo agora sobre elas são realmente impressionantes. Neste vídeo, vamos falar sobre 20 dessas bebidas, começando pelas notáveis até chegar às realmente extraordinárias. Fica até o final, porque o item número 15 foi um dos verdadeiros presentes dados ao menino Jesus. E pesquisadores hoje o estudam como uma das substâncias anti-inflamatórias mais potentes encontradas na natureza. E o item número 20, que fecha esta lista, vem direto do Salmo 51, uma das passagens mais citadas das Escrituras. E o que ele pode fazer pelos seus pulmões e seios da face, talvez mude para sempre a forma como você lê esse versículo. Se você gosta de sabedoria antiga aliada à ciência moderna, considere se inscrever para não perder o que vem por aí. Aqui estão 20 bebidas bíblicas que vale a pena conhecer, do notável ao verdadeiramente extraordinário. 1. Mel dissolvido em água, o tônico antimicrobiano da natureza, uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, versículo 8. Vamos começar onde as próprias escrituras começam ao retratar uma vida de fartura. Não o mel puro, direto do pote, nem o mel espalhado no pão. O mel dissolvido em água, uma das bebidas restauradoras mais antigas que se tem registro. A expressão terra que mana leite e mel aparece mais de 20 vezes ao longo das Escrituras. Não era apenas uma imagem poética, descrevia um lugar de riqueza nutricional, e a forma mais direta de consumir o mel naquela época era justamente dissolvendo-o em água. Eis algo que pesquisadores já confirmaram sobre essa mistura simples, e que provavelmente não surpreenderia ninguém que vivia naquela época. O mel cru apresenta uma das atividades antimicrobianas mais fortes já estudadas entre os alimentos. Ele contém peróxido de hidrogênio, tem um pH naturalmente baixo que desestimula patógenos e carrega uma proteína que os cientistas chamam de defensina 1, que estudos de laboratório mostram capaz de agir contra diversas bactérias, incluindo algumas cepas resistentes. Misturado à água, ele se torna um tônico de fácil absorção, que pode aliviar uma garganta irritada, acalmar o revestimento intestinal e fornecer energia rápida, sem o pico brusco de açúcar no sangue, associado ao açúcar refinado. A palavra-chave, como sempre, é cru. Assim que o mel é aquecido além de aproximadamente 40 graus Celsius, boa parte de suas enzimas e compostos protetores começa a se degradar. O mel que as pessoas bebiam gerações atrás, tirado direto da colmeia, sem filtragem e sem aquecimento, se comportava de maneira bem diferente do xarope claro e de longa validade encontrado hoje na maioria dos mercados. Uma forma tradicional de preparo: dissolva uma colher de sopa de mel cru em uma xícara de água morna, nunca fervendo. Acrescente algumas gotas de limão se tiver à mão e beba logo pela manhã, ao primeiro sinal de mal-estar ou antes de dormir como um ritual calmante. Arqueólogos já encontraram mel com milhares de anos, lacrado em tumbas antigas, que permanecia próprio para consumo. Essa bebida praticamente nunca estraga, e o mesmo vale para a ciência que explica por que ela funciona. 2. Vinho quente com especiarias, um tônico antigo para a circulação. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago. 1 Timóteo 5, versículo 23. O conselho de Paulo a Timóteo é uma das recomendações de saúde mais diretas encontradas em toda a Escritura. Ele não trata o vinho como algo puramente simbólico, trata como algo com uma aplicação prática para a saúde. O vinho daquela época se parecia muito pouco com o que enche a maioria das taças hoje. Tinha bem menos álcool, quase sempre era misturado com água, e costumava levar especiarias como canela, cravo, pimenta do reino e gengibre, o que o transformava em algo mais próximo de um preparo medicinal do que de uma bebida recreativa. O vinho quente com especiarias, tomado em pequenas quantidades junto às refeições, tem pesquisa genuína por trás de vários de seus componentes. Os compostos vegetais encontrados no vinho tinto, incluindo o resveratrol e substâncias relacionadas presentes na casca da uva, são estudados há décadas por seus possíveis efeitos cardiovasculares.
Em alguns estudos, o consumo moderado de vinho tinto foi associado a melhora nos níveis de colesterol HDL e a uma redução na agregação plaquetária. As especiarias adicionadas na antiguidade não estavam ali só pelo sabor. A canela já foi estudada por seu papel na regulação do açúcar no sangue. O cravo está entre os alimentos com maior concentração de antioxidantes já medidos, e o gengibre tem propriedades anti-inflamatórias documentadas. Aquecer a bebida ajuda a liberar esses compostos, tornando-os mais fáceis de serem absorvidos pelo corpo. Alguns pesquisadores associam as taxas mais baixas de doenças cardíacas em populações com dietas tradicionais ricas a esse tipo de consumo moderado de vinho, acompanhado de comida. A palavra de ordem, exatamente como sugere a própria passagem, é moderação. Um copo pequeno junto a uma refeição, como parte de uma dieta equilibrada, reflete como as pessoas realmente bebiam no mundo antigo, diluído, temperado e compartilhado, algo bem distante dos hábitos de consumo modernos. Este item ganha seu lugar aqui justamente pela forma deliberada e comedida como era usado, como remédio e não como prazer. 3. Água com vinagre diluído, ao estilo da antiga ração dos soldados. Deram-lhe a beber vinagre. Mateus 27, versículo 48. Esse costuma surpreender, já que o vinagre oferecido a Jesus na crucificação costuma ser interpretado como um ato de crueldade. Nem sempre foi bem assim. Uma mistura de vinagre com água era a ração padrão dos soldados romanos, a bebida de longas marchas e campanhas militares. Homens práticos, que precisavam se manter saudáveis em condições insalubres, contavam com essa bebida. E hoje os pesquisadores têm algumas pistas do porquê. Tanto o vinagre de maçã quanto o vinagre de vinho contém ácido acético, que demonstrou efeitos antimicrobianos contra patógenos intestinais comuns em estudos de laboratório. Pesquisas mostraram que ele consegue inibir o crescimento de organismos como E. coli e Salmonella em ambiente controlado. Numa época sem tratamento moderno de água, uma pequena quantidade de vinagre misturada à água de beber oferecia proteção real contra doenças transmitidas pela água. Mas a ciência atual vai além. Diversos estudos clínicos descobriram que consumir vinagre diluído antes das refeições pode reduzir de forma mensurável o pico de açúcar no sangue depois de comer, em pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2, provavelmente por desacelerar a absorção da glicose no intestino. Também parece favorecer bactérias benéficas do intestino e ajudar a fortalecer o revestimento intestinal. Os soldados romanos não eram desinformados, eram práticos. E ao longo de gerações de tentativa e observação, chegaram a uma bebida que apoia a saúde intestinal. Muito antes de alguém entender o porquê. Uma preparação tradicional. Misture 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã cru e não filtrado, daquele com a borra turva conhecida como a mãe, em um copo de água, e beba antes das refeições. Se o sabor for forte demais, uma pequena quantidade de mel cru pode suavizar. Essa combinação é usada há milhares de anos e reúne as propriedades antimicrobianas de ambos os ingredientes. 4. Suco de romã, uma potência antioxidante. Como um gomo de romã são as tuas faces. Cântico dos Cânticos 6, versículo 7. A romã aparece na ornamentação do Templo de Salomão, ao longo da poesia das Escrituras, e na lei mosaica como símbolo de fartura e bênção. 200 romãs esculpidas adornavam as colunas daquele templo. Algo assim não era mera decoração, era uma declaração sobre a importância dessa fruta. A ciência dos antioxidantes tem um interesse particular nela. A romã contém um composto chamado punicalagina, raramente encontrado em outro lugar na natureza, que se transforma no intestino em substâncias chamadas urolitinas. Esses compostos mostraram efeitos anti-inflamatórios relevantes em pesquisas, além de achados preliminares relacionados a vias associadas ao câncer, que os cientistas continuam investigando. Estudos clínicos com suco de romã relacionaram seu consumo a reduções na pressão arterial, menor oxidação do colesterol LDL, melhora na função arterial e redução de marcadores inflamatórios como a PCR. Em termos de concentração de antioxidantes medida, o suco fresco de romã supera o vinho tinto, o chá verde e o suco de mirtilo. A fruta inteira entrega toda a gama desses compostos, sementes, membrana e suco atuando juntos,
da forma como o corpo evoluiu para recebê-los. Curandeiros tradicionais em todo o Oriente Médio aproveitavam cada parte dessa fruta, o suco para a saúde do coração, as sementes inteiras para fibras e minerais e a casca seca, hoje geralmente descartada, em infusão para infecções intestinais, parasitas e problemas inflamatórios digestivos. Uma preparação tradicional simples: espremer as sementes na hora e beber o suco imediatamente. Versões compradas prontas funcionam como alternativa, mas vale procurar opções sem açúcar adicionado nem concentrado. O trabalho de extrair aquelas sementes rubro-translúcidas é, de certa forma, parte do valor. No mundo antigo, o que mais valia a pena geralmente dava trabalho. 5. Leite de cabra com mel, uma bebida probiótica digna de uma terra prometida. Uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, versículo 8. A terra prometida era descrita como repleta de leite, mas não o leite que a maioria imagina hoje. Não era o leite de vaca pasteurizado, homogeneizado e enriquecido, saído de uma indústria de laticínios. Era quase sempre leite de cabra, um alimento genuinamente diferente, que o sistema digestivo humano processa de outra forma. O leite de cabra tem glóbulos de gordura menores e uma estrutura proteica diferente da do leite de vaca. Sua proteína predominante é a chamada caseína A2, em vez da caseína A1, comum na maioria do leite de vaca comercial. E a caseína A1 é a proteína que muitos pesquisadores associam às reações digestivas inflamatórias, frequentemente ligadas à sensibilidade ao leite. O leite de cabra fresco, feito de forma tradicional, também é naturalmente rico em bactérias benéficas, funcionando, em seu estado não processado, como um alimento probiótico vivo. As pesquisas apoiam que o leite de cabra costuma ser mais fácil de digerir para quem tem dificuldade com o leite de vaca, tende a causar uma resposta inflamatória mais branda no intestino e parece ter um efeito prebiótico que favorece uma flora intestinal saudável. Seu cálcio, fósforo e magnésio são altamente absorvíveis e ele contém ácidos graxos de cadeia média, entre eles o ácido caprílico, com propriedades antimicrobianas e antifúngicas documentadas. Combinado com mel cru, transforma-se numa bebida que é ao mesmo tempo probiótica, prebiótica, antimicrobiana, rica em minerais e profundamente nutritiva. Era usada tradicionalmente como tônico matinal, bebida de recuperação após doenças e alimento básico tanto para crianças pequenas quanto para idosos. Aqueça delicadamente, nunca até ferver. Depois acrescente uma colher de sopa de mel cru. Beba como faziam naquela terra, devagar e com a sensação de que aquele simples copo estava fazendo um trabalho de verdade. 6. Água de cevada, uma curadora discreta. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6, versículo 9. A cevada era o grão do povo simples. Quando Jesus multiplicou pães para alimentar uma multidão de milhares, aqueles pães eram de cevada, o alimento de trabalhadores, dos pobres e de soldados em campanha. E aquelas pessoas comuns estavam consumindo uma das bebidas à base de grãos mais interessantes já estudadas do ponto de vista terapêutico. A água de cevada, feita cozinhando levemente grãos integrais de cevada em água e bebendo o líquido resultante, concentra o notável teor de beta-glucana do grão. A beta-glucana é uma fibra solúvel com evidências fortes o bastante sobre seus efeitos na redução do colesterol e na estabilização do açúcar no sangue, a ponto de órgãos reguladores em diversos países permitirem esse tipo de alegação de saúde em rótulos de alimentos. Ela forma uma espécie de gel no intestino que desacelera a absorção da glicose, ajuda a reduzir o colesterol LDL, nutre bactérias benéficas e apoia-lhe a função imunológica. A água de cevada tem um efeito notavelmente mais suave sobre o açúcar no sangue do que a maioria das bebidas à base de grãos. Alguns estudos mostram que ela supera até a água de aveia, já considerada saudável para o coração, quanto à resposta glicêmica após as refeições. Também é fonte de magnésio, fósforo e vitaminas do complexo B, e como parte da fibra permanece no líquido mesmo depois de coado, já se obtém benefício real bebendo apenas o líquido, uma preparação tradicional usada em todo o antigo Oriente Médio e Mediterrâneo. Cozinhe uma xícara de cevada em flocos em várias xícaras de água por cerca de 1 hora. Depois coe,
adicionando limão e um toque de mel cru se desejar. Beba morna ou fria ao longo do dia. Historicamente, era usada para apoiar a função renal, a recuperação de febres, mal-estar digestivo e convalescença geral. Hospitais da era anterior aos medicamentos modernos ofereciam água de cevada a pacientes em recuperação, como prática padrão. O que antes era considerado o grão dos pobres acaba sendo algo muito próximo do remédio dos sábios. 7. Infusão de figo, uma bebida apreciada por profetas e curandeiros. Tomem um bolo de figos e o apliquem sobre a chaga. Isaías 38, versículo 21. Aqui está um detalhe que muita gente ignora. Quando o rei Ezequias estava gravemente doente por causa de um ferimento infeccionado, o profeta Isaías não se limitou a orar, mandou que uma pasta de figos fosse aplicada diretamente sobre o ferimento, e Ezequias se recuperou. A pesquisa moderna acabou confirmando essa indicação. O figo contém uma enzima chamada ficina, que ajuda a quebrar tecido danificado e favorece a cicatrização de feridas, além de compostos com atividade antimicrobiana comprovada. Mas o figo não se limita ao uso externo. Como bebida, uma infusão feita com figos secos ou frescos, deixados de molho em água quente, fornece fibra solúvel, particularmente pectina, que alimenta bactérias benéficas do intestino, acalma inflamações intestinais e favorece uma digestão regular. Os figos também são incomumente ricos em minerais: magnésio, potássio, cálcio e vitaminas do complexo B, em quantidades que os tornam um dos alimentos vegetais mais completos disponíveis. Num mundo sem multivitamínicos, o figo praticamente cumpria esse papel. Num mundo sem isotônicos, a água de figo servia como bebida de recuperação. Uma preparação tradicional: deixe de 4 a 6 figos secos de molho em cerca de meio litro de água quente por 20 a 30 minutos, espremendo os figos para liberar seus açúcares naturais e fibras. Coe ou beba junto com a fruta amolecida, e acrescente canela para ajudar ainda mais no controle do açúcar no sangue. Essa bebida era usada tradicionalmente na região para queixas digestivas, prisão de ventre, fadiga e recuperação após doenças. A escolha do profeta não foi aleatória, refletia gerações de observação de que o figo realmente ajudava. 8. Leite de tâmara com amêndoas, uma versão antiga do energético. Deram-lhe um bolo de figos prensados e 2 cachos de passas, e tendo ele comido, voltaram-lhe as forças. 1 Samuel 30, versículo 12. Para um soldado, um mercador ou um peregrino atravessando o antigo Oriente Médio, 2 alimentos acima de quase todos os outros mantinham as pessoas de pé: tâmaras e amêndoas. A tamareira é mencionada nas escrituras mais vezes do que qualquer outra árvore frutífera, valorizada não por sua aparência, mas por sua capacidade de sustentar a vida em condições adversas. Como bebida, tâmaras batidas ou deixadas de molho junto com leite de amêndoas fornecem energia rápida e natural das tâmaras, além de gorduras boas, vitamina E e magnésio de absorção mais lenta das amêndoas. As tâmaras fornecem glicose e frutose para energia imediata, enquanto as amêndoas ajudam a moderar a resposta glicêmica resultante, oferecendo energia sustentada em vez de um pico seguido de queda. Pesquisas sobre tâmaras mostraram melhoras nos níveis de ferro e na densidade óssea, além de polifenóis e antioxidantes associados à redução da inflamação. Alguns estudos clínicos encontraram associação entre o consumo de tâmaras nas últimas semanas de gravidez e um trabalho de parto um pouco mais fácil e rápido. As amêndoas, por sua vez, já demonstraram em pesquisas ajudar a reduzir o colesterol LDL, diminuir os picos de açúcar no sangue após as refeições e favorecer uma microbiota intestinal mais diversa. Combinada numa única bebida, essa dupla forma uma das combinações nutricionalmente mais completas disponíveis. Uma preparação tradicional: deixe de 6 a 8 tâmaras sem caroço de molho durante a noite. Depois bata com cerca de meio litro de leite de amêndoas, de preferência caseiro, feito com amêndoas cruas deixadas de molho, e uma pitada de canela. Não é preciso adicionar açúcar, as tâmaras já bastam. Essa é a bebida que um dia alimentou algumas das jornadas mais exigentes do mundo antigo. 9. Chá de hortelã com isopo, uma bebida ligada à purificação. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Salmo 51, versículo 7. O isopo aparece ao longo dos rituais de purificação descritos em Levítico. Aparece na Páscoa judaica, quando ramos de isopo eram usados para marcar as portas. E novamente na crucificação, quando uma esponja foi oferecida a Jesus na ponta de um ramo de isopo. Por muito tempo, isso foi tratado como puro simbolismo religioso. Depois, pesquisadores começaram a analisar o isopo diretamente
e descobriram que o simbolismo se apoiava em algo real. O isopo contém carvacrol e timol, os mesmos compostos responsáveis pela fama antimicrobiana do orégano e do tomilho, dois dos antissépticos naturais mais estudados. Pesquisas confirmaram a atividade antibacteriana, antiviral e antifúngica genuína no isopo, incluindo atividade demonstrada contra o vírus do herpes simples. Em estudos de laboratório, suas propriedades expectorantes ajudam a soltar e eliminar o muco das vias respiratórias, e seus efeitos anti-inflamatórios ajudam a explicar seu uso tradicional de longa data para queixas respiratórias, combinado com a hortelã, que relaxa a musculatura lisa do trato digestivo, aliviando cólicas e espasmos, e que tem suas próprias propriedades antimicrobianas. O chá resultante atua ao mesmo tempo sobre o intestino e o sistema respiratório, uma preparação tradicional. Deixe uma colher de chá de isopo seco e uma colher de chá de hortelã fresca ou seca em infusão em água fervente por 10 minutos, coube e beba quente, com mel cru se desejar. Essa combinação era usada tradicionalmente para tosse, bronquite, resfriados, mal-estar digestivo e como chá matinal de limpeza. As instruções de purificação encontradas em Levítico não eram puramente espirituais, carregavam uma dimensão prática, e tudo indica que funcionavam. 10. Chá de folha de oliveira, um antigo guardião do sistema imunológico. As suas folhas nunca murcharão, nem faltará o seu fruto. Produzirá fruto todo mês, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Ezequiel 47, versículo 12. A visão de Ezequiel de uma árvore curadora, com folhas medicinais, soa quase como uma antecipação da farmacologia moderna. A oliveira ocupa um lugar central em toda a escritura, mencionada mais de 500 vezes. Seu óleo usado para ungir reis, seus ramos como símbolo de paz, e suas folhas, hoje amplamente esquecidas, contendo um dos compostos antivirais mais notáveis, já identificados em uma planta. A oleuropeína, principal composto ativo das folhas de oliveira, mostrou atividade antiviral em pesquisas contra uma gama notavelmente ampla de patógenos, incluindo certas cepas de gripe e do vírus herpes. Também apresenta forte atividade antibacteriana e antifúngica. Pesquisas indicam que pode ajudar a reduzir a pressão arterial, diminuir inflamações e oferecer uma atividade antioxidante comparável à da vitamina E. O chá de folha de oliveira era usado tradicionalmente em todo o mundo mediterrâneo para febres, infecções e o que hoje chamaríamos de apoio imunológico. Curandeiros tradicionais na Grécia, na Itália, no norte da África e no Oriente Médio recorriam especificamente às folhas de oliveira e não ao azeite quando a doença chegava. As folhas eram o armário de remédios, uma preparação tradicional. Deixe uma colher de chá de folhas secas de oliveira em infusão em água fervente por 15 minutos. Depois coe 2 a 3 xícaras por dia no início de uma doença, ou como apoio imunológico regular, refletem o uso tradicional. O sabor carrega um amargor leve, o que na tradição das ervas medicinais costuma ser visto como sinal de força medicinal genuína. 11. Suco de uva não fermentado, uma bebida associada à longevidade. Eu sou a videira, vós sois os ramos. João 15, versículo 5. A videira carrega um peso simbólico profundo em toda a escritura, presente no primeiro ato de Noé depois do dilúvio, entrelaçada ao Cântico dos Cânticos, e central em muitas das parábolas agrícolas de Jesus, por um bom motivo biológico, aliás. O suco de uva fresco, especialmente o suco de uva escura, prensado com casca, contém resveratrol, quercetina e antocianinas em concentrações, que o tornaram uma das bebidas mais estudadas nas pesquisas sobre longevidade. O resveratrol ativa uma família de proteínas chamadas sirtuínas, associadas ao reparo celular e à longevidade em modelos de pesquisa, e segue como um dos grandes focos da ciência do envelhecimento há cerca de 2 décadas. As cascas e sementes carregam a maior concentração desses compostos, e o suco fresco integral, com casca, entrega toda a gama desses compostos vegetais, junto com potássio, vitamina C e vitamina K. Pesquisas o relacionaram à melhora na saúde arterial, redução da oxidação do LDL, pressão arterial mais baixa e diminuição de marcadores inflamatórios. A diferença fundamental em relação ao vinho é a ausência de álcool, o que significa que os benefícios antioxidantes chegam sem os efeitos do etanol sobre o sistema nervoso. Para quem evita álcool, o suco de uva escura de boa qualidade oferece boa parte do mesmo perfil de polifenóis,
relevante para a saúde do coração. Uma preparação tradicional: prense uvas escuras frescas, do tipo que preferir, contanto que tenha casca escura, sem coar as cascas, e beba imediatamente ou dentro de um dia, enquanto os compostos mais voláteis ainda estão ativos. Essa bebida era sazonal no mundo antigo e valorizada justamente por ser passageira. Faça na hora e beba enquanto dura. 12. Caldo de lentilha, uma bebida ligada à força dos profetas. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Gênesis 25, versículo 34. A história de lentilha mais famosa da Bíblia costuma ser contada como um alerta moral. Esaú trocando sua primogenitura por uma tigela de ensopado de lentilha vermelha. Mas esse enquadramento deixa passar algo. No mundo antigo, a lentilha não era um alimento de baixo status. Era comida de sobrevivência, densa, farta, estável por anos quando armazenada e nutricionalmente notável. Como bebida, o caldo feito ali a partir de lentilhas vermelhas ou verdes cozidas lentamente transfere minerais e proteínas diretamente para o líquido. O caldo concentra ferro, ácido fólico, zinco, magnésio e potássio numa forma facilmente absorvível, além de fornecer compostos proteicos de origem vegetal, que apoiam a reparação muscular e a energia sustentada. Pesquisas confirmam que a lentilha tem um índice glicêmico notavelmente baixo em relação ao seu teor de carboidratos, e o consumo regular de leguminosas está consistentemente associado, em estudos populacionais, a um envelhecimento mais saudável. Comunidades ao redor do mundo, conhecidas por uma longevidade excepcional, incluem, de forma consistente, boas quantidades de leguminosas em sua alimentação. Como bebida, o caldo de lentilha aquece e reconforta de um jeito que parece quase instintivo para o corpo. Uma preparação tradicional: cozinhe lentilhas vermelhas em água com cominho, coentro e alho por cerca de 45 minutos. Depois coe o líquido ou bata a mistura inteira até ficar rala. Tempere com sal e limão e beba morno como tônico de recuperação. Refeição leve durante uma doença ou fonte diária de minerais. A decisão de Esaú pode ter sido precipitada, mas seu instinto quanto àquele ensopado não estava errado. 13. Cominho em água morna, um auxílio digestivo. Vós dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezastes o que há de mais importante na lei. Mateus 23, versículo 23. Essa é a única especiaria desta lista citada pelo próprio nome por Jesus, e o fato de o cominho ser valioso o bastante para ser dizimado, oferecido como parte do valor de alguém a Deus, diz muito sobre a estima que recebia. Só coisas de valor real eram dizimadas. O cominho é usado com fins medicinais há cerca de 4.000 anos no Oriente Médio, na Índia e no norte da África, especificamente para digestão, açúcar no sangue e infecções. E a pesquisa moderna já validou cada uma dessas aplicações tradicionais. O cominho contém um composto chamado cuminaldeído, que estudos mostram ter efeitos antimicrobianos contra uma variedade de bactérias e fungos. Pesquisas sugerem que o cominho pode ajudar a reduzir o açúcar no sangue em jejum e melhorar a sensibilidade à insulina em pessoas com diabetes tipo 2. Ele estimula a produção de bile e de enzimas digestivas, o que pode aliviar inchaço, gases e má digestão. Alguns gramas de cominho também fornecem uma parcela relevante da necessidade diária de ferro. Como bebida, as sementes de cominho, em infusão ou levemente cozidas em água morna, liberam esses compostos rapidamente no sistema digestivo. Uma preparação tradicional: toste levemente uma colher de chá de sementes de cominho inteiras numa frigideira seca até soltar aroma. Acrescente a cerca de meio litro de água fervente e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba morno, especialmente depois de uma refeição pesada ou ao primeiro sinal de desconforto digestivo, com uma pitada de sal e um toque de limão para realçar o sabor. As pessoas do mundo antigo usavam isso diariamente, por instinto. A pesquisa moderna vem, aos poucos, confirmando por que esse instinto se mostrou certo. 14. Chá de sementes de coentro, um efeito depurativo escondido no maná. Era como semente de coentro branca. Êxodo 16, versículo 31. Quando a do maná surgiu no deserto, uma das provisões mais extraordinárias descritas em toda a Escritura, o texto o compara à semente de coentro. Seja uma descrição botânica precisa ou apenas uma comparação poética, o fato de a semente de coentro aparecer nessa história já chama a atenção. O coentro, a semente seca da planta do coentro fresco, carrega uma longa história medicinal nas culturas egípcia, persa e israelita antigas,
e vestígios dele já foram encontrados até em artefatos de sepulturas egípcias. A pesquisa moderna percebeu algo que o mundo antigo só conseguia sentir, sem conseguir explicar de fato: efeitos calmantes mensuráveis sobre a ansiedade. Estudos em animais mostraram que o coentro produz efeitos ansiolíticos comparáveis. Em alguns modelos, há certos medicamentos ansiolíticos. Sua aplicação moderna mais intrigante envolve exposição a metais pesados. Pesquisas preliminares sugerem que o coentro fresco e suas sementes podem ajudar a mobilizar metais como mercúrio e chumbo dos tecidos do corpo, favorecendo sua eliminação, embora isso ainda seja uma área de estudo em andamento. Seus benefícios digestivos são mais consolidados. O chá de sementes de coentro pode aliviar espasmos intestinais, tem propriedades carminativas que aliviam gases e inchaço, e apoia a atividade enzimática do fígado envolvida nos processos naturais de desintoxicação do corpo. Uma preparação tradicional: esmague levemente uma colher de chá de sementes de coentro inteiras com as costas de uma colher para abri-las. Deixe em infusão em água fervente por 10 a 15 minutos, depois coe. Beba morno, especialmente logo pela manhã, como chá de limpeza. O sabor é quente e levemente cítrico, mais agradável do que muitas preparações medicinais. Ele aparecia o tempo todo na culinária bíblica, pelo mesmo motivo que segue comum nas culinárias tradicionais hoje. Simplesmente fazia as pessoas se sentirem melhor depois de comer. Uma observação que se manteve notavelmente válida. 15. Água com incenso, o presente que talvez tenha curado. Apresentaram-lhe as suas dádivas: ouro, incenso e mirra. Mateus 2, versículo 11. Chegamos à bebida mencionada logo no início desta lista. O incenso, um dos 3 presentes trazidos ao menino Jesus, foi tratado, durante a maior parte da história cristã, como puramente simbólico, um reconhecimento de sua importância. Depois, pesquisadores passaram a examinar os compostos ativos do incenso e descobriram que, entre suas propriedades, ele contém algumas das substâncias anti-inflamatórias mais potentes já identificadas em qualquer planta. A resina de incenso, extraída da árvore boswellia, contém compostos chamados ácidos boswélicos, um em particular, o ácido acetil 11-ceto-beta-boswélico, que a pesquisa mostrou ser capaz de inibir uma enzima inflamatória específica chamada 5-lipoxigenase. A Bidionil mesmo havia alvo de diversos medicamentos anti-inflamatórios modernos. Estudos sugerem que os ácidos boswélicos podem aliviar a inflamação em condições como doença inflamatória intestinal, osteoartrite e asma, com algumas pesquisas descrevendo efeitos de forma geral equiparáveis a certas abordagens farmacêuticas, embora sem o mesmo perfil de efeitos colaterais. A água com incenso, feita deixando um pequeno pedaço de resina de boswellia própria para consumo de molho em água durante a noite, tem longa tradição de uso na medicina ayurvédica e no Oriente Médio. Tem um sabor suave, levemente resinoso, mais agradável do que se poderia esperar. É tradicionalmente descrita como calmante para o sistema nervoso e favorável à função imunológica, além de suas propriedades anti-inflamatórias. Uma preparação tradicional: pegue um pequeno pedaço de resina de incenso própria para consumo, do tamanho aproximado de uma ervilha, e deixe de molho num copo de água fria ou em temperatura ambiente durante a noite, permitindo que amoleça e libere seus compostos solúveis em água. Beba pela manhã, em jejum. Quem quer que tenha escolhido aquele presente entendia de valor. O que trouxeram não era puramente cerimonial, também carregava um propósito prático. 16. Tônico de mirra, um remédio amargo antigamente usado como antisséptico. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra. Marcos 15, versículo 23. A mirra aparece no início da vida de Jesus e de novo perto do seu fim, oferecida como presente de nascimento, misturada ao vinho na crucificação e usada na preparação para o sepultamento. Em cada um desses momentos, a mirra funcionava como remédio, assim como havia funcionado por milhares de anos no Egito, em Israel e em boa parte do mundo antigo. A resina de mirra, extraída da árvore comífora, contém compostos chamados sesquiterpenos, com propriedades antissépticas, anti-inflamatórias e antimicrobianas documentadas. Textos médicos egípcios antigos, alguns com mais de 3.000 anos, descrevem a mirra em preparações para cuidado de feridas, infecções bucais e queixas digestivas. Pesquisas modernas confirmam que ela tem ampla atividade antibacteriana e antifúngica,
e alguns estudos já mostraram eficácia contra certos parasitas intestinais. Como tônico, uma pequena quantidade de tintura de mirra ou resina em infusão em água morna pode favorecer a saúde bucal ao reduzir bactérias na boca, apoiar a saúde intestinal ao agir contra organismos nocivos no trato digestivo e oferecer efeitos anti-inflamatórios de forma mais ampla. O amargor é real e intencional. Compostos amargos são conhecidos por estimular a produção de enzimas digestivas e de bile, preparando o intestino para o que vem a seguir. Uma preparação tradicional: acrescente uma pequena quantidade de tintura de mirra própria para consumo, de um fornecedor de confiança, água morna com mel para suavizar o amargor, ou deixe um pedaço bem pequeno da resina em infusão em água quente por 20 minutos. Comece com pouca quantidade, já que se trata de uma substância vegetal potente, e não de uma bebida do dia a dia. Era usada de forma deliberada no mundo antigo, justamente porque funcionava. O amargor fazia parte do propósito. 17. Chá de gengibre com mel, uma bebida quente e anti-inflamatória. Bálsamo, mel, especiarias, mirra, terebinto, amêndoas e nozes. Gênesis 43, versículo 11. O gengibre percorreu as rotas comerciais do Antigo Oriente Médio durante milhares de anos. Valorizado como especiaria, remédio e até como moeda de troca, ele aparece entre os produtos aromáticos que Jacó enviou como presente ao Egito e surge na medicina tradicional em praticamente todas as culturas que tocou, hebraica, egípcia, grega, persa e indiana, usado de forma consistente para digestão, dor, infecção e inflamação. A pesquisa moderna sobre o gengibre está entre as mais convincentes no estudo de alimentos e compostos naturais. Gingeróis e xogaóis, seus compostos ativos, mostraram em estudos clínicos reduzir marcadores inflamatórios, incluindo a PCR e o TNF-alfa. Alguns estudos encontraram desempenho comparável ao de analgésicos comuns para o desconforto menstrual em determinados ensaios, e o gengibre mostrou eficácia na redução de náuseas em pacientes em quimioterapia, gestantes e pessoas em recuperação pós-cirúrgica. Também estimula a atividade enzimática digestiva, acelera o esvaziamento gástrico e apresenta efeitos antimicrobianos diretos. Combinado com mel cru, o resultado é uma das bebidas quentes mais completas usadas tradicionalmente. Os compostos anti-inflamatórios do gengibre atuando junto com as propriedades antioxidantes e antimicrobianas do mel para um efeito mais amplo. Uma preparação tradicional: rale ou fatie um pedaço generoso de gengibre fresco em cerca de meio litro de água. Deixe ferver em fogo baixo por 15 a 20 minutos. Depois coe numa xícara. Deixe esfriar um pouco. Mel nunca deve ser adicionado a um líquido fervendo. E então, acrescente uma colher de sopa generosa de mel cru. Beba ao primeiro sinal de resfriado, depois de uma refeição pesada para apoiar a digestão, ou diariamente como hábito anti-inflamatório. A distância que esse ingrediente percorreu pelas antigas rotas comerciais, ao que tudo indica, valeu a pena. 18. Água de passas, um tônico para o fígado hoje quase esquecido. Deram-lhe um bolo de passas prensadas. 1 Samuel 30, versículo 12. As passas aparecem ao longo das escrituras como uma fonte de nutrição concentrada e fácil de transportar, levada por exércitos e viajantes por todo o mundo antigo. O que poucos sabem é que deixar passas de molho durante a noite e beber a água resultante cria um dos tônicos tradicionais para o fígado mais eficazes já usados historicamente. A água de passas concentra ácido tartárico e bitartarato de potássio provenientes da casca da uva, compostos conhecidos por estimular a produção de bile e apoiar a atividade enzimática do fígado envolvida na desintoxicação. Pesquisas sobre o consumo de passas mostraram melhoras em certos marcadores da função hepática. Os açúcares naturais, combinados com compostos de fibra que se dissolvem na água durante o repouso, fornecem energia com um efeito mais suave sobre o açúcar no sangue. As passas também são uma fonte relevante de ferro, o que faz da água de passas um remédio tradicional usado por gerações para ajudar a lidar com anemia por deficiência de ferro. Os polifenóis, que sobrevivem ao processo de secagem, incluindo resveratrol e quercetina, aparecem em concentração mais alta por grama nas passas do que nas uvas frescas, e a água de molho extrai esses compostos junto com potássio, que apoia uma pressão arterial saudável, e boro, que apoia a saúde óssea.
Uma preparação tradicional. Deixe 2 colheres de sopa de passas escuras de molho em cerca de meio litro de água filtrada durante a noite, entre 8 e 12 horas. Pela manhã, coe e beba o líquido em jejum, antes do café da manhã. A água terá uma cor dourada suave e um sabor levemente adocicado. As pessoas do mundo antigo não conseguiam explicar o mecanismo, mas sentiam que funcionava e o motivo por trás disso sempre esteve ali, apenas esperando a ciência alcançá-lo. 19. Elixir de leite de amêndoas com ervas, uma bebida ligada à vigilância. O que vês, Jeremias? E eu disse, vejo um ramo de amendoeira. Jeremias 11, versículo 11. Nessa passagem, Deus usa a amendoeira como símbolo de vigilância. A palavra hebraica para amêndoa compartilha a raiz da palavra usada para vigiar, e a amendoeira é a primeira árvore a florescer a cada primavera, despontando enquanto tudo ainda dorme, precoce e alerta. De forma bastante coerente, a própria amêndoa se mostra protetora em nível celular, de maneiras que ecoam esse significado simbólico. As amêndoas estão entre os alimentos mais densos em nutrientes disponíveis, grama por grama. Um pequeno punhado fornece uma parcela significativa da vitamina E diária, um antioxidante lipossolúvel que ajuda a proteger das membranas celulares do tipo de estresse oxidativo associado ao envelhecimento e ao declínio cognitivo. As amêndoas também são ricas em magnésio, mineral envolvido em centenas de processos enzimáticos no corpo e que boa parte das pessoas hoje não consome em quantidade suficiente. Fornecem gorduras monoinsaturadas, cálcio e fibra prebiótica que favorece bactérias benéficas do intestino. O leite de amêndoas, feito com amêndoas cruas deixadas de molho e batidas, entrega esses benefícios numa forma facilmente digerível. E quando enriquecido com ervas tradicionais como camomila, lavanda ou manjericão sagrado, se torna uma bebida noturna calmante que apoia o descanso, a clareza mental e a recuperação do sistema nervoso. Combinado com um toque de mel cru e canela, funciona como um equivalente antigo de um calmante moderno. Uma preparação tradicional. Deixe 200 gramas de amêndoas cruas de molho durante a noite, bata com cerca de 700 mililitros de água até ficar homogêneo. Depois coe num pano e aqueça delicadamente. Deixe um saquinho de chá de camomila ou uma pitada de lavanda seca em infusão no leite morno por 5 minutos, depois adicione canela e mel. Beba à noite, cerca de 1 hora antes de dormir. A árvore que desperta primeiro também, à sua maneira, vela pelo corpo que bebe dela. 20. Bebida de purificação com isopo, um remédio digno de um rei em busca de renovação. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Salmo 51, versículo 7. Encerramos onde Davi começou, de joelhos em busca de renovação, recorrendo ao agente de purificação mais específico de toda essa tradição bíblica. Não a água, não o óleo. Davi escreveu esse salmo depois de sua falha moral mais grave, e ao buscar uma imagem de purificação forte o bastante para corresponder ao peso do que havia feito, recorreu ao isopo. Só isso já diz algo sobre o que essa planta representava no mundo antigo. Já conhecemos o isopo antes nesta lista como um simples chá. Agora, consideremos uma preparação de purificação mais forte, usada diariamente como tônico para os pulmões, remédio para os seios da face e rotina antimicrobiana geral. O isopo contém carvacrol, timol e compostos voláteis relacionados, formando juntos uma das combinações naturais antimicrobianas e expectorantes mais concentradas já estudadas. Pesquisas clínicas mostraram a atividade antiviral direta do extrato de isopo, e seus compostos expectorantes parecem ajudar a soltar e eliminar o muco das vias respiratórias e dos seios da face, tornando uma escolha tradicional para queixas respiratórias crônicas, congestão persistente após doenças e resfriados sazonais. Como bebida de purificação mais forte, o isopo é tradicionalmente preparado como uma infusão fria, deixada de um dia para o outro, o que ajuda a preservar seus compostos mais delicados, que o calor destruiria. Uma preparação tradicional. Deixe uma colher de sopa de isopo seco em cerca de meio litro de água fria por 8 horas. Depois coe e aqueça bem delicadamente sem nunca deixar ferver. Acrescente mel cru e um toque de limão. Beba uma xícara pela manhã e outra à noite por 7 a 10 dias, durante uma doença ou nas mudanças de estação. Quem contava com essa planta no mundo antigo não tinha estudos clínicos, mas tinha algo igualmente valioso: gerações de observação cuidadosa e repetida. Perceberam pessoas respirando com mais facilidade,
se recuperando mais rápido, sentindo-se mais limpas, e registraram essa observação em uma das obras mais duradouras da escrita humana. A pesquisa, hoje, acabou confirmando boa parte disso. O hisopo parece fazer justamente aquilo que Davi parecia intuir que faria: purifica e deixa o corpo com uma sensação de mais limpeza do que antes. 20 bebidas, milhares de anos de uso e gerações de observação acumulada que o mundo moderno quase descartou, na pressa de substituir tudo o que é tradicional por algo industrializado. Antes de encerrar, vale dizer claramente que a qualidade importa muito em cada uma dessas bebidas. A diferença entre mel cru dissolvido em água morna e mel processado despejado em água fervente não é pequena, é a diferença entre um remédio vivo e um líquido doce que faz muito pouco. O mesmo vale para a folha de oliveira, fresca, inteira, seca da forma correta, versus um suplemento altamente processado. E o mesmo vale para o incenso, resina de qualidade própria para consumo e de origem responsável, versus algo mais próximo de uma fragrância sintética. Essas diferenças fazem sim diferença. As fontes em que confio estão linkadas abaixo. Deixa nos comentários qual dessas bebidas você quer experimentar primeiro, e se essa lista te fez enxergar com outros olhos a ciência por trás da água de cominho, do elixir de incenso ou da bebida de purificação com isopo, considera compartilhar com alguém que talvez também se interesse. Se quiser mais conteúdo assim, se inscreve. Tem muito mais vindo por aí.